Opa, aqui é o Hudson Verão do Pet Atualidades e Pet Empreendedor. E este é mais um vídeo de sacadas para o seu pet negócio. Neste vídeo eu quero falar com você sobre o que é e qual a importância de registrar o domínio do seu pet negócio na internet. O domínio, ele é o endereço da sua marca, o endereço do seu site na internet. Um exemplo, petatualidades.com.br. Esse é o domínio do Pet Atualidades, é o registro da marca Pet Atualidades na internet. Como que funciona esses domínios? Todo computador, eu vou tentar explicar de uma maneira, a maneira mais simples possível. Todo computador conectado à internet com a função de prover hospedagem de sites, ele tem um IP fixo. IP fixo? Aí você me pergunta, o que é IP fixo? Faz assim, esquece, deleta, não se preocupa com IP fixo. Vamos entender da seguinte forma. Imagina você, um IP fixo, ele é como se fosse um número de telefone. O IP é o número daquele computador. Para você se conectar com uma pessoa através do telefone de qualquer parte do mundo, você precisa conhecer o DDI, o DDD e o número do telefone. Ou seja, em qualquer parte do mundo você consegue se conectar àquela pessoa simplesmente conhecendo ou tendo armazenado em algum lugar aquele número de telefone. Você disca aquele número e então você consegue se conectar com aquela pessoa e conversar com ela através daquele telefone. Mesma coisa são os números de IP. Você precisa conhecer o número de IP daquela máquina e então você consegue se conectar àquele computador e acessar os sites que estão hospedados naquele computador. Porém, você imagina como seria complicado você acessar os vários sites que você acessa, os seus sites favoritos e assim por diante, tendo que conhecer vários números de IP na internet ou decorar ou anotar. Isso é completamente inviável. Foi daí então que surgiu os domínios para simplificar a nossa vida em relação à navegação na internet. O domínio, ele nada mais é do que um apelido de um IP. Ele fica muito mais fácil de decorar, porque normalmente os domínios eles estão relacionados com alguma coisa que aquela empresa faz, com o serviço que ela presta, ou até mesmo, na maioria das vezes, é o nome da empresa, o nome daquela marca. Então fica muito mais fácil de você lembrar e você conseguir localizar aquela marca na internet. Então os domínios, na verdade, vieram para simplificar e facilitar a nossa vida. Quais são as vantagens de registrar um domínio na internet? Em primeiro lugar, se você um bom registro, o registro de um bom domínio na internet, você consegue um bom posicionamento, você consegue um bom ranqueamento nos mecanismos de busca. Por exemplo, no Google, estudos dizem que empresas que estão na primeira página do Google, de acordo com a palavra buscada, com o que foi pesquisado, estão na primeira página do Google, vendem até 600% mais do que empresas que não estão. Então, ou seja, se você está na primeira página do Google em relação a pet shop, banho e tosa, qualquer coisa que segmente o seu negócio, você com certeza está vendendo mais do que quem não está. E vice-versa. Se outras pessoas estão e você não está, provavelmente eles também estão vendendo muito mais do que você. Outra vantagem é o registro da sua marca na internet, né? Isso faz com que outras pessoas não registrem coisas parecidas com a sua, ou então registre a sua própria marca, né, na internet, usando o seu nome na internet. Um exemplo, imagina só uma situação, sei lá por que você resolve registrar coca-cola.com.br, não sei por que, você, sei lá, queria ter uma empresa com esse nome e resolveu registrar, e deixou lá. Depois de um tempo surgiu uma pequena empresa que fabricava refrigerantes com esse mesmo nome, Coca-Cola. E essa empresa foi crescendo, de repente essa empresa se tornou uma multinacional. Então a pessoa lá de dentro responsável fala assim, pessoal, agora é a hora de nós registrarmos o nosso domínio na internet.
Agora nós temos condição de pagar R$30 por ano para registrar o nosso domínio na internet. Pois é R$30 por ano. E então eles resolvem registrar. Quando ele digita lá para registrar coca-cola.com.br, ele se depara com que situação? Domínio indisponível. Isso significa que você ou outra pessoa já registrou esse domínio. Então o que vai acontecer? Eles têm duas opções. Ou eles registram a marca deles na internet com outro nome, ou eles entram em contato com você e tentam comprar o direito de uso do coca-cola.com.br. E aí você imagina quanto não deve valer coca-cola.com.br, quanto não vale esse domínio na internet, quanto eles não estariam dispostos a pagar para você. Muitas pessoas ganham muito dinheiro com isso. Então, para que não aconteça a mesma coisa com a sua empresa, com a sua marca, essa história não aconteça com você, registre o seu domínio agora, para que outras pessoas não registrem igual ao seu, ok? Uma das dicas que eu dou para registrar um domínio na internet é: evite registrar domínios muito longos, nomes muito longos. Isso dificulta a localização, dificulta que a pessoa que está te procurando te encontrar. Outra situação é: registre o seu domínio num formato de vários domínios. Como assim? Um exemplo: petatualidades.com.br, petatualidades.com, petatualidades.tv e assim por diante. Por que eu digo isso? Imagine só você está procurando por Roberto Carlos. E então você não sabe, você está procurando na verdade Roberto Carlos cantor, mas você não sabe como que está o site dele na internet. Então você vai lá e digita Roberto Carlos. E aí você acha robertocarlos.com.br. Quando você entra lá, você vai ver, é o Roberto Carlos jogador. Ou então você está procurando Roberto Carlos jogador de futebol e você digita Roberto Carlos e você encontra robertocarlos.com. E aí você vai ver, é o Roberto Carlos cantor. Esses dois nomes, o cantor e o jogador de futebol, eles utilizam esse domínio. O Roberto Carlos jogador de futebol utiliza .com.br e o Roberto Carlos cantor utiliza o .com. Isso gera confusão. Imagina só uma situação: um pet shop com o mesmo nome que o seu, um pet negócio com o mesmo nome que o seu, que só muda o .com ou o .com.br. No caso, Roberto Carlos, são duas situações diferentes. Um é cantor, o outro é jogador de futebol. Mas você imagina se fosse dois pet negócios com o mesmo nome, que existe na internet, existe no Brasil, existe na sua região, não tem como negar, porém só muda o .com.br. Então a pessoa está procurando o seu pet shop e ela digita .com e encontra o outro pet shop, e por azar seu ou de quem fez isso, não é o seu. E ele vê o site, acha bacana, acha um site interessante, avalia a empresa e considera ela uma empresa interessante e resolve conhecer. Pronto. Foi dado o primeiro passo para você perder esse cliente. Então, por isso é muito importante você registrar esses vários formatos. Isso já aconteceu com uma cliente minha, uma loja de marcenaria. Ela tinha um nome, não vou falar qual é o nome, né? Mas só definia assim: o nome da empresa marcenaria.com.br. E a outra empresa tinha marcenaria, o nome da empresa.com.br. Era o mesmo nome as duas empresas. A diferença é que uma era em uma cidade e a outra era na outra cidade. Então o que aconteceu? A cliente desta minha cliente, né, foi até a loja dela e chegou lá e falou assim: eu quero uma cozinha igualzinho está no site de vocês. Eles falaram assim: então tá bom, vamos entrar aqui no site, vamos ver qual é a cozinha. Entraram lá, não tinha cozinha. Ela falou assim: mas está diferente. Eu tenho certeza que eu vi, e afirmava que tinha visto. Quando eles foram identificar, como que eles identificaram o problema? Quando eles descobriram que tinha outra empresa com o mesmo nome, igualzinho a deles. Então a cliente deles entrou num site achando
que era o site deles e querendo aquela coisinha. Porque o domínio era muito parecido. O que facilitou a vida deles é que uma era no Paraná e a outra era na outra cidade. Entendeu? Então, ou seja, isso pode complicar muito a sua vida, principalmente se coincidir de empresas serem na mesma cidade. Então registrem vários formatos de domínio, ok? Bom, agora eu vou te ensinar como registrar esse domínio. É muito simples, não tem mistério. Para isso a gente precisa ir para o meu computador, ok? Porém, para o meu computador, eu vou pedir para você que insira o seu e-mail ali no campo onde eu estou pedindo o e-mail, para eu te enviar o link dessa próxima aula, porque dessa maneira eu consigo controlar e saber quem está acessando e realmente ensinar quem está querendo aprender. E também isso vai fazer com que eu consiga me relacionar e mandar outras informações, outros conteúdos para você. Então, se você está achando bacana esse conteúdo, eu vou poder enviar outros conteúdos para você. Um exemplo, a próxima aula vai ser como registrar, como fazer um domínio corporativo para o seu pet negócio. Como seria um e-mail corporativo? Um exemplo, hudson@petatualidades.com.br. A gente elimina aqueles hudson@gmail.com, @hotmail.com, @yahoo e assim por diante. Isso passa mais credibilidade para um negócio. Se é um e-mail corporativo, se é um e-mail empresarial, se é uma empresa, você está falando através de uma empresa, então o ideal é que você utilize um e-mail empresarial. Então a próxima aula vai ser sobre isso. Então insira o seu e-mail e eu vou estar enviando para você o link no seu e-mail neste instante e você vai ter acesso, ok? Te espero lá do outro lado. Até daqui a pouco.